Tem um outro assunto que também está em destaque em vários portais de notícias pelo país, porque após enfrentar um clima conturbado na reunião do PL, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas selaram a paz. Primeiro, o ex-presidente compartilhou em seu Instagram uma imagem abraçando o então ministro da Infraestrutura e relembrando dos seus feitos. Já Tarcísio afirmou ser normal a discordância, mas ressaltou sua lealdade e amizade com Bolsonaro. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. O presidente é um grande amigo. Observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro. Tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível. Sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, tinha colocado antes para ele. E tá tudo bem, conversamos, assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, se eu estou aqui eu devo a ele. E segundo a pesquisa da Atlas Intel, divulgada na última semana, Tarcísio de Freitas seria o candidato favorito da direita para 2026, seguido de Michele Bolsonaro e Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Vamos girar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, você esperava essa reconciliação? Pareceu, na sua opinião, que houve exagero ou jogaram gasolina nesse episódio de desentendimento entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? E quem errou? Você acha que acabou pesando na mão? Olha, tem gente jogando ainda gasolina nisso aí. Hoje mesmo tem um editorial do jornal O Estado de São Paulo que eu achei pouco democrático, né? Colocando que essa rixa que não é uma rixa entre Bolsonaro e Tarcísio, leva Tarcísio a ser a liderança da direita civilizada. Então, tem uma parcela de eleitores que é incivilizado. Tem uma parcela de população brasileira que é incivilizado. E mesmo incivilizado, eles cobram imposto. Mesmo incivilizado, eles querem retirar o pouquinho que esse povo tem. Então é uma falta de cortesia para com o povo, que pode até ser que seja incivilizado, muita gente mas é porque o Brasil é incivilizado. Eu falei uma coisa no final dos Pingos nos Is da semana passada, que é a seguinte: muita gente, a gente passou a vida inteira tendo que ouvir a voz do Brasil, né? Que é o horário gratuito e obrigatório para a gente ficar ouvindo a voz do político eleito. A gente passou a vida inteira tendo que parar de assistir, de ouvir o que a gente estava fazendo, ouvindo, para ver o horário eleitoral gratuito obrigatório. São as mentiras do político candidato. Aí veio a rede social. A rede social obrigou o político eleito ou candidato a ouvir a voz do povo. E ouvir a voz do povo também é gratuito e também é obrigatório. Mas aí eles não gostaram. Como se nós tivéssemos gostado de passar uma vida inteira com horários gratuitos e obrigatórios para ficar ouvindo político. Mas eles têm o poder na mão. Então, não. É muito ódio, muita descortesia, muito crime na voz do brasileiro. Se a voz do brasileiro tem crime, ódio e descortesia, é porque o Brasil entrega crime, ódio e descortesia, porque o Brasil é feito de brasileiros. E a voz do brasileiro é a verdadeira voz do Brasil. E se a voz do Brasil é toda bonitinha, é a voz do Brasil que está equivocada, porque a realidade está na voz do brasileiro. E tirar ódio, crime e descortesia do Brasil implica em educar, que é a função da administração pública, implica em administrar a justiça, que é uma função do Estado, implica em policiar, implica o desafio da honestidade para os nossos administradores e não cortar o discurso, porque o discurso tem crime, ódio e descortesia. Nós vamos deixar o crime, ódio e descortesia e manter o povo calado, como na época, não muito distante, em que nós éramos obrigados a ouvir e não podíamos responder a voz do Brasil e os horários eleitorais gratuitos e obrigatórios. Ouvir a voz do brasileiro é gratuito e obrigatório. Nesse sentido, meus senhores, quando a gente começa
haver essa colocação de Bolsonaro versus Tarcísio. É claro que teve uma animosidade por conta da reforma tributária. Mas nesse aspecto da reforma tributária, os dois tiveram a grandeza de valorizar a amizade que os dois têm, porque os dois são amigos antes de serem políticos, e em demonstração de recíproco respeito, de mútua admiração, cada um expôs as suas ideias. Eu concordo com a reforma tributária por isso, eu não concordo por aquilo. E tudo bem, essa é a democracia. Este é o exemplo que os partidos ou que os espectros da direita ou da esquerda têm que ter. Isso é um paradigma. Isso não se vê com o Lula. O Lula não é convencido por ninguém. Repito mais uma vez o exemplo do Haddad, o prefeito que queria descarrizar São Paulo, ciclofaixas, transportes públicos, menos carros. E agora é ministro da Fazenda, está fazendo carro popular. E está fazendo carro popular para o povo comprar carro, e daqui a pouco esse povo vai estar pagando em PVA mais caro, porque já está pagando a gasolina e o etanol mais caro, e está endividado, porque fez um financiamento para comprar esse carro popular. Portanto, a direita tem sido um exemplo. O grande problema não é nem tanto com Bolsonaro e Tarcísio, é com os parlamentares que estão ao redor de Bolsonaro e Tarcísio. Esses são mais irascíveis. Mas eram eles que deveriam ter barrado e feito alterações necessárias na PEC 4519, que é a reforma tributária. Por que eles não sugeriram os conselhos estaduais, ao invés desse ente federativo, que nem federativo é, que transforma a federação no morto muito louco, como eu falei aqui? Por que eles não fizeram obstrução? Então o Tarcísio, dentro da incapacidade dos parlamentares do PL, partido de Jair Bolsonaro, fazerem o que deveriam ter feito na Câmara, Tarcísio foi lá, transformou um grande mal num mal menor. Talvez seja um mal, acredito eu que seja. Mas a retomada, esse diálogo, essa demonstração de respeito que aconteceu na sexta-feira passada e repercutiu nas redes sociais dos dois no final de semana, é um exemplo do que deve ser a democracia. Parabéns ao Tarcísio, parabéns ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aparentemente, superadas as diferenças entre Jair Bolsonaro e também Tarcísio de Freitas, vamos a Brasília. José Maria Trindade, Zé, falávamos aqui sobre esse episódio que algumas pessoas estariam jogando gasolina para potencializar esse episódio de desentendimento. A quem interessa separar Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro? Alguém poderia se beneficiar? Alguém poderia ocupar esse lugar, esse vácuo que estaria sendo deixado por Tarcísio nessa relação com o ex-presidente? A oposição ao Bolsonaro, ou seja, os adversários, festejariam e muito, né? Que dividir um adversário é uma estratégia muito boa. Há na política uma tendência de escolher o adversário. Nós estamos vivendo um momento muito sensível politicamente. Com a saída do cenário político do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, né? Ele fica como grande eleitor, mas não é elegível. Há um vácuo na política e vácuo em política não fica muito tempo. É como dizem por aqui, um risco na água. Você dá um risco, logo acomoda. Então, é um momento de acomodação. E nesta acomodação existem vários interesses, vários se candidatando para ser o representante desse grupo importante e que demonstrou ter a maioria no Brasil, que é o grupo de centro e o grupo de direita. Esses dois grupos juntos formam a maioria no Brasil. Lula ganhou exatamente porque atraiu parte do centro, com o discurso de ódio do Bolsonaro e assim por diante. Muita gente votou no Lula com a mão no nariz, que tinha ódio do Bolsonaro e fez a opção assim. Então, esta é a realidade. Essa estratégia, ela tem como foco separar Bolsonaro de Tarcísio e de outros. O alvo não é só o governador de São Paulo, não. Em política se diz o seguinte, Tancredo, naquela sabedoria dele, falava, olha, não é possível em política ter um adversário tão cruel, tão forte, que não possa ser
no futuro um aliado, mas também não pode ter um aliado de uma maneira tão íntima que não pode tê-lo como adversário no futuro. Esta é a realidade da política. Agora, Jair Bolsonaro e Tarcísio não foram tão íntimos que não podem andar por caminhos diferentes. É a realidade. Mas não há esse cenário de Tarcísio sendo adversário de Jair Bolsonaro. Os dois andam no mesmo caminho, apesar de partido diferente, né? O Tarcísio anda paralelo a Bolsonaro. Esse episódio dos dois aí mostra o seguinte: em se tratando de matéria legislativa, os deputados é que tem que ter a voz ativa, o partido é que tem que ter voz ativa, e não um grupo, não há como unificar um grupo. Hoje eu conversava com o Aguinaldo Ribeiro, o deputado que foi o relator, e ele falando exatamente disso, de que houve na reforma tributária uma estratégia muito bem montada de evitar esse debate de oposição em governo. Então ele, como relator, ele negociou com vários setores no sentido assim, olha, vamos discutir o projeto e esquecer que isso é do Lula, que isso é do Bolsonaro. Ou seja, levar o projeto adiante, né? E pelo visto conseguiu, porque isolou o PL. Só o PL anunciou voto contra e mesmo assim teve deputados do PL que votaram a favor. E a estratégia agora é repetir isso no Senado. Voltando a esta relação aí do Tarcísio e Bolsonaro, fica muito evidente de que eles não serão adversários. Não cabe na política brasileira os dois serem adversários, né? Não serão tão íntimos como nunca foram. O próprio Tarcísio mostrou que não é bolsonarista de raiz e o próprio Tarcísio mostrou que tinha divergências e respeitosamente, lealmente apresentava ao chefe dele, que era o presidente da República, as divergências e decidia Bolsonaro e ele cumpria. Então, a política agora está num momento muito sensível. Há um vácuo que está sendo disputado ali a ferro e fogo. Vamos só chamar a enquete do dia. A pergunta que está publicada no portal da Jovem Pan News é a seguinte, vamos colocar a arte para as pessoas que nos acompanham, por gentileza. Você acredita que a reforma tributária vai melhorar a sua vida? Entre em jovempan.com.br e registre o seu voto. Seguimos com as análises e opiniões dos nossos comentaristas. Tiago Pavinato, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem adotado uma postura mais moderada, apostado em diálogo, inclusive com lideranças da esquerda. Isso o ajuda ou o atrapalha? Isso não tende a repelir o apoio de eleitores assumidamente bolsonaristas ou de direita? Bom, existe um fenômeno nas políticas, nas democracias não muito desenvolvidas, que é o fenômeno do personalismo. Aqui no Brasil a gente vê muito forte lulismo e bolsonarismo. Como a gente via na Bahia o acenismo e tanto o sarnezismo e tantos ismos espalhados pelo Brasil, que são reflexos da nossa história, são reflexos do velho coronelismo. Ou seja, você vai votar em quem para presidente? No coronel. Para senador, no coronel. No deputado, no coronel. Para prefeito, no coronel. Para governador, no coronel. Ou seja, é a personalização. A democracia, que é demo, povo, kratos, poder, ela se dá através da contestação de ideias, do embate de ideias, e não do embate de pessoas. Se o embate fosse de pessoas, nós voltaríamos para as tribos, onde vale a lei do mais forte. Então, quando são as ideias que embatem, nós temos a democracia no seio da civilização. E quando nós temos esta forma de eleitor que se deixa levar pelo personalismo, é positivo que uma liderança que seja de direita ideal, tenha ideias liberais, que respeite as ideias conservadoras. Não é ruim que ele converse, que ele dialogue, que ele chegue a consensos com o polo oposto do debate. Só é ruim quando aquele que forma o personalismo acaba rejeitando este tipo de candidato que, apesar do ideal de direita, ele é pragmático para conseguir as suas realizações. Por exemplo, se o Tarcísio continuar centrado, realizando coisas
trabalhando no mundo real e não no plano das ideias, que isso é a especialidade da esquerda, porque a ideia você nunca resolve. A ideia não tem solução, ela não está nesse plano. Ninguém tem ideia da fome, ideia da sede, ideia da insegurança. As pessoas sofrem a insegurança, a sede e a fome. Nós precisamos de líderes pragmáticos como Tarcísio, isso é ponto. E a partir do momento em que ele mantém um bom relacionamento com o Jair Bolsonaro, que é o depositário dessa forma triste numa democracia, que é o personalismo, ele não vai afastar o eleitor de Bolsonaro se Bolsonaro endossar a sua prática política. Nesse ponto de vista, é muito positivo que nós tenhamos um líder que saiba dialogar, que saiba transformar tragédias em males menores e trazer algum proveito para a população de maneira a resolver os problemas que são reais e não estão no campo das ideias, e sem se afastar, é claro, de uma parcela significativa que deposita fé e esperança naquilo que o político que dá nome ao seu personalismo mandar. Isso é positivo. Isso o Tarcísio mostra que não vai perder esse eleitorado que é mais personalista, que é bolsonarista. É claro que o único entrave nessa história é o Republicanos, que é o partido do Tarcísio. Porque o presidente do Republicanos, na semana passada, ele veio a público dizer que Bolsonaro é extrema-direita. Republicanos, ele usou, sugou, se valeu de todas as formas da figura do Bolsonaro para eleger a sua bancada, para fazer todos os seus eleitos, usou e abusou da figura de Bolsonaro, e agora vem o presidente do partido e diz, não, ele é extremista, eu quero distância desse tipo de gente, ao mesmo tempo em que, junto, né, ao dono de fato do partido, foi não passar o pires, passar uma bacia junto ao presidente Lula. Ele, é claro, é que pode criar algum entrave entre Tarcísio e o Jair Bolsonaro. Então, o problema do Tarcísio como candidato viável da direita para as eleições de 2026 não é o Bolsonaro. Os dois mostraram que tem grandeza suficiente para pensar o que é melhor o Brasil. O problema é o Republicanos, que só sabe pensar o que é melhor para o partido. E aqui eu faço uma parte também, porque eu critiquei bastante o PL nos meus 2 últimos comentários, mas vale lembrar que os deputados do PL fizeram muitos destaques no texto da reforma tributária, mas nenhum desses destaques, nenhum foi acatado. O que mostra que o PL, por mais que tenha 99 deputados, ele está à mercê para formar uma oposição de outros 2 partidos, que são o PP e o Republicanos, que não tem lá um compromisso ideológico, e o Republicanos acaba de mostrar isso. O Republicanos acabou de mostrar que novamente já é um partido do governo federal, já desprezou todo o ativo que ele usou para eleger a sua bancada em 2022. Então é só este à parte que eu quero fazer.